Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Eu sou o professor Laércio Miranda, de língua inglesa, e eu tô com Veras. Vem junto! Galera, eu, professor de língua inglesa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da prova de inglês do Enem, beleza? Galera, quando a gente fala em relação ao Enem, ela modifica um pouquinho dentro dos aspectos de outras avaliações, né, como o PAS, como o vestibular da Universidade de Brasília. Então, qual que é a diferença? Primeiro, na prova do Enem de língua estrangeira são 5 questões. Dentro dessas 5 questões, muita gente fala o seguinte, mas é só interpretação. Só interpretação, gente? Para você interpretar bem, você tem que saber gramática, né? Você tem que saber não somente vocabulário, para interpretar bem, como é que você consegue fazer isso sem o aspecto gramatical. Então, vou mostrar para vocês alguns pontinhos dentro dessas nuances, tá bom? O primeiro ponto, antes do aspecto em si. Na prova do Enem, como eu falei para vocês, são 5 questões. Uma questão geralmente é com base em um texto com um artigo científico ou uma biografia. Outro texto costuma ser uma letra musical, a parte de uma letra de música, que é muito recorrente. Um outro, tá, gente, um trecho de um poema. Um quarto, um cartoon. E um quinto, uma imagem onde trabalha uma linguagem verbal e não verbal. Ou seja, onde eu tenho uma imagem e uma frase. Tudo isso, galera, é dentro do aspecto de que eu tenho que fazer a leitura de tudo aquilo ali, interpretar o que me mostra, utilizar o motivador ali, que é o enunciado, para eu poder ir para as questões. Beleza? Bom, hoje eu vou começar com vocês, nesse momento eu vou começar com vocês com a relação de uma questão no padrão Enem. Beleza? Galera, mostra aqui para mim, vamos mostrar aqui para a galera essa questão, para a gente poder ver direitinho aqui. Olha só que bacana. Galera, aqui é um trecho de uma música do Harry Styles, né? Somente um trecho, eles não colocam a letra toda, porque senão toma muito tempo, tá? Do aspecto de leitura, de tempo de prova. Então, isso é um fator a se levar em consideração. Vamos dar uma olhadinha aqui para que vocês possam entender o que eu quis dizer, ok? I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. When it ends, don't wanna let you know I don't wanna be alone. But I can feel it take a hold. I can feel it take a hold. I can feel you take control. I can feel you take control. Of whom I am and all I've ever known. Loving you's the antidote. Galera, então ele pegou um trecho de uma música, provavelmente boa parte de vocês conhecem Harry Styles, né? E aí já facilita. Lécio, então quer dizer que no aspecto de música conta para a prova, então é importante escutar música, sim, contando que seja música que tem algum contexto, né, gente? Beleza? Então, primeira coisa, galera, se a gente analisar aqui o meu texto, ele trabalha muito um aspecto chamado Simple Present. Só para relatar, Simple Present fala sobre hábito, rotina, tá? Ou seja, rotina, hábito, situações reais. Então, quando ele usa I don't wanna be alone, assim, eu não quero estar ou ficar sozinho. Cuidado com essa estruturazinha aqui, wanna é a mesma coisa do que want to, ok? É meio que uma gíriazinha, mas em música isso é completamente comum, tá bom? Só que qual é o ponto que eu vou pedir cuidado a vocês? Vocês olham o texto, vocês entendem o texto, mas percebam que aqui eu tenho uma palavra destacada, loving, ok? Tomem cuidado com ela, por 2 motivos, tá? Primeiro, nem sempre o verbo que termina em ing está na forma contínua, porque em inglês forma contínua e gerúndio são 2 coisas distintas, tá bom? Então, primeira coisa, é isso. Segundo, toda vez que você tiver um verbo começando com ing, ou seja, uma frase começando com o verbo de ing, esse verbo ele foi transformado em um substantivo, tá? Ou seja, a noun. Então, em inglês, quando você tem um verbo começando uma frase pelo ing, tá? No caso, loving,
eu não estou falando de amando, eu estou falando de amar. Ele se transforma em um substantivo, beleza? Vamos na questão em si. No trecho da canção de Harry Styles, o eu lírico expressa o medo de ficar sozinho e revela seus sentimentos pela pessoa amada. Sobre o verbo em destaque, verifica-se que o... Viram, gente, que o enunciado ele trabalha meio como um texto motivador, ele te dá uma ideia do que o texto está abordando, ok? Então vamos lá. Sobre o verbo em destaque, que é o loving, ele verifica o quê? O que se verifica dele? O eu lírico utiliza o gerúndio para descrever uma ação que está acontecendo no momento que se declara para alguém. Quando ele fala uma ação que está acontecendo no momento que se declara para alguém, gente, eu estou falando de present continuous. E present continuous, gente, eu tenho que ter o verbo to be mais o verbo mais o ing. No caso, como eu não tenho o verbo to be, gente, então não é forma contínua. Então a letra A não pode ser. O eu lírico afirma que amar é o antídoto para possíveis males, ou seja, o tema em destaque é o sujeito da oração. Lembra que eu acabei de falar? Vamos ver as outras alternativas, porque no Enem você tem esse contexto. Uma alternativa está certa, mas eu posso ter uma outra que esteja mais certa ainda. O verbo love recebe gerúndio, pois é precedido pelo verbo know, o qual exige ing na estrutura que o sucede. Não, tem nada a ver. Antídoto para o sofrimento do eu lírico é ficar sozinho isolando-se de terceiros. Também não tem nada a ver com o contexto do verbo, tá bom? Fato do eu lírico ter amado alguém no passado curou seu sofrimento. Balela. Então, letra B, que foi aquilo que eu falei para vocês. Toda vez que vocês virem uma frase começando por um verbo no gerúndio, ele deixou de ser um verbo, ele foi transformado em um substantivo. Beleza? Galera, essa é a dica de hoje. Tranquilos? Um beijo do Gordo e nos vemos em breve. Valeu, galera!